Eu sou o Padre Micael, da paróquia Nossa Senhora de Pentecostes, da Diocese de Santo Amaro. Sou formado em teologia com especialização em liturgia. O Missal Romano do Concílio Vaticano II. Então, no dia 11 de outubro de 1962, inaugura-se o Concílio Vaticano II. E a opção dos padres conciliares foi começar pela reforma da liturgia. Então, a reforma é esse processo em que se coloca a transformação da liturgia para melhor celebrar. Essa reforma do concílio, que depois a aplicação dela vai ser chamada renovação, essa reforma é caracterizada pelo quê? A Sacrosanto Concilium, que é o documento, a Constituição Dogmática, faz toda a memória que nós vimos sobre a celebração eucarística e o seu desenvolver no tempo, né? Levar a efeito aquilo que nós verdadeiramente cremos que é o mistério pascal. Então, liturgia é a celebração do mistério pascal. Então, algumas características da reforma foram incorporadas ao Missal Romano. Quais são? Primeiro, a participação do povo na liturgia. Então, o que é participação? Participação é tomar parte em. Então, esse tomar parte na liturgia, para que os fiéis possam, como no dizer de São Pio X, aurir toda a graça possível para viver a verdadeira espiritualidade cristã. Então, essa participação ela tem que ser interna e externa. Ela tem que partir do coração, do interior do fiel, mas também com gestos e palavras. O fiel não deve ser um espectador mudo em matéria de celebração eucarística. Mas também essa participação, ela deve ser ativa, mas também frutuosa. Ela deve levar a pessoa a se imergir no mistério pascal e obter os frutos desse mistério na própria vida, a graça da transformação. Outras características para possibilitar essa participação é a formação. Então, como estamos agora com uma nova tradução do Missal Romano, essa nova tradução deve ser incorporada pelo povo de Deus. Por isso, sempre é necessário formação litúrgica para celebrar bem e para participar bem. Outra característica, os ritos deveriam ser simples e evitar maiores explicações, porque se precisamos ficar explicando o tempo todo, então tem algum problema. Há algum problema porque a pessoa não está conseguindo contemplar o mistério celebrado e, então, se é tão complexo assim, há algum problema que nós precisamos ver. Por isso a Igreja desejou que as celebrações fossem simplificadas para que verdadeiramente o fiel pudesse participar. Então, essa simplicidade e essa brevidade que são características do rito romano. Outra característica da reforma que é incorporada na celebração eucarística, uma maior profusão da liturgia, da leitura da Sagrada Escritura na Santa Missa. Então, voltamos àquilo que era no início. Temos o Missal Romano, mas temos os lecionários, em que há uma maior profusão de leitura da Sagrada Escritura, porque a mesa da palavra e a mesa da celebração eucarística do mistério eucarístico celebrado. Então, é esse desejo da Igreja que houvesse o ambão, e nesse ambão proferisse a leitura, para que o fiel pudesse realmente aurir, beber com maior profusão da palavra de Deus proferida na liturgia. A homilia
porque a homilia antes era o sermão, então praticamente se interrompia a missa, e o sermão muitas vezes não tinha relação com a liturgia da palavra do dia, que era muito exígua. Então deveria haver a homilia, que é a pregação litúrgica. E com essa maior profusão de leitura, então o desejo é que houvesse homilia dentro da celebração eucarística e que essa homilia se centrasse nos textos litúrgicos e, obviamente, em primeiro lugar, nos textos escriturísticos. A Eucaristia como fonte da vida do cristão e da espiritualidade do cristão. Feito isso, se encerra o Concílio Vaticano II no dia 8 de dezembro de 1965. A Constituição Sacrosanto Concílio é promulgada no dia 4 de dezembro de 1963. E então começa o processo da reforma, de aplicação da reforma. Então, os padres que assinaram a Sacrosanto Concílio, a Constituição Dogmática da Reforma da Liturgia, foram mais de 2.000. Então, todos os bispos do mundo estavam lá, junto com o Papa, e mais 2.000 assinaram essa Constituição. E agora ela precisava ser aplicada. Então, foram 7 anos de aplicação, mas ainda o missal antigo estava lá. Então, se permitia usar a língua vernácula e se dava algumas orientações para esse uso. Até que no ano de 1970, o Papa São Paulo VI, ele promulga o missal romano. Por que se dá o nome de papas? Porque são eles que promulgam. Então, esse novo missal, fruto não somente do desejo do Papa, mas do Concílio Vaticano II. Nunca nos esqueçamos isso. Então, o concílio, como um grande evento de Pentecostes, ele delega ao Papa e o Papa realiza essa reforma assessorado por um concílium. Esse conselho formado vai realmente ver essa reforma da liturgia com aquilo que nós já falamos. Voltar àquilo que é o século V, o século de ouro da liturgia romana, enriquecer com outros sacramentários e dar realmente essa participação do povo na liturgia. Já o Papa São João XXIII já tinha feito a reforma das rubricas. Então, antes, por exemplo, havia um confíter no início da missa, rezado somente pelo padre e o coroinha, e um outro na hora de comungar. O Papa, na reforma, retira esse segundo confíter. Então, festas duplas são retiradas. Então, havia a exaltação da Santa Cruz, como comemoramos, também havia a invenção da Santa Cruz no dia 3 de maio. Então, há um enxugamento, uma simplificação para retirar duplicidade de festa, simplificação. Então, antes mesmo do concílio, já houve uma reforma pelo Papa São João XXIII, que introduz essa reforma como já prenúncio daquilo que o concílio e São Paulo VI iria fazer. Então, o missal é promulgado em 1970 e qual a característica do missal romano de Paulo VI? Ao invés de colocar uma lista de abusos no começo, como era o caso do missal de São Pio V, por causa do contexto da época, o missal de Paulo VI, São Paulo VI, aposta na formação das pessoas para celebrar, na participação delas e na formação de formadores. E quem são esses formadores? São os padres e os bispos. Eles devem ser bem formados para celebrar uma liturgia e essa liturgia verdadeiramente ser a memória do mistério pascal. Então, sem formação,
não há liturgia bem celebrada. Sem liturgia bem celebrada, o missal romano ele não chega à sua plena eficácia. Então, essas características são necessárias. E aí se levanta as questões dos abusos. Abuso litúrgico não foi inventado pelo Concílio Vaticano II. Abusos litúrgicos aconteceram nesses 2000 anos de história do cristianismo. Já no Concílio de Trento se colocava padres que repetiam muitas vezes a fórmula da consagração com medo que aquilo não se efetivasse, padres que queriam apresentar a hóstia ao povo e que tocavam a hóstia no próprio cabelo, missas bi ou trifatiata, quer dizer, várias liturgias da palavra para ter mais espórtula. Então, abusos sempre aconteceram dentro da igreja, sempre aconteceram. Então, como que se acaba com abusos? Só com formação, com uma verdadeira formação do povo de Deus, uma liturgia digna, bem celebrada, aí sim. E uma característica deve ser qual? Algumas coisas que estão na instrução geral do missal romano, que deve estar à nossa frente. A missa é a celebração do mistério pascal, como toda liturgia, em que ela faz memória da entrega de Jesus na cruz, mas não só o sacrifício feito na cruz, mas também a sua ressurreição. E nós termos sempre o equilíbrio entre ceia e sacrifício. A pessoa que pende demais para mostrar a Eucaristia como ceia e esvaziar o sacrifício, ela torna aquilo muito humano e descaracteriza a ação divina da graça. A pessoa que quer frisar demais a dimensão do sacrifício e esquece que é ceia, ela torna aquilo inviável para o ser humano. São João Crisóstomo já reclamava que o povo se afastava do altar, porque se enfatizava demais a dimensão sacrificial e se perdia a dimensão participativa das pessoas. Então, o equilíbrio entre ceia e sacrifício e ceia é essencial para nós entendermos a reforma do Concílio Vaticano II. E quando não entendemos, nós temos que ir visitar um pouco a nossa espiritualidade cristã e se nós temos uma visão correta, equilibrada de Jesus Cristo, Deus e homem. A pessoa, quando valoriza demais a dimensão da ceia, ela valoriza demais a dimensão humana de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa que enfatiza demais a dimensão do sacrifício, ela quer enfatizar demais a dimensão divina. O arianismo, ele provocou muita reação na igreja. Então, a ênfase na divindade de Jesus fez de tal forma que se perdesse e se escondesse um pouco a humanidade. Então, para celebrar a liturgia reformada do Concílio Vaticano II, uma visão equilibrada de Nosso Senhor como Deus e homem e Deus, como vai dizer Santa Teresa, né? O caminho da verdadeira oração é a sacratíssima humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a liturgia também se celebra com a palavra, com gestos, mas também com símbolos. Então, sem essa formação para o símbolo, a pessoa fica perdida dentro da celebração eucarística. E aí é o que acontece, ela fica somente na exterioridade. Outras características da reforma litúrgica, que é incorporada na instrução geral. Cada um faça tudo e somente aquilo que lhe compete. Cada um faça tudo e somente aquilo que lhe compete.
fazer tudo que o fiel leigo, ao participar, ele faça tudo aquilo que lhe compete, mas somente aquilo que compete a ele. O presidente da celebração eucarística da Santa Missa, que é o padre ou o bispo, ele faça tudo, mas somente aquilo que lhe compete. Essa dimensão de cada um estar no seu lugar, dentro do corpo de Cristo, celebrando a Eucaristia, é fundamental para nós termos missas bem celebradas. Aí podemos ir para os ministérios, sejam os leitores, sejam os cantores, sejam os coroinhas, aqueles que assistem ao altar, todos devem ser formados para entender a própria função e cumprir tudo e somente aquilo que lhes compete. Então, isso é fundamental para que haja uma celebração eucarística digna. Mas não somente um ato externo, mas também que leve o fiel a ser imerso na graça da celebração eucarística que nos é dada. Então, a participação das pessoas foi a primeira intenção. Então, houveram, como nós dissemos, abusos, sim, como vai sempre ter. Por quê? A reforma aposta, como nós dissemos, na formação, porque ela quer, e o desejo da igreja é esse, e aposta nisso, que aqueles que participam da celebração tenham liberdade para participar. Então, ao invés de fazer algo travado, então se propõe a celebração, que deve ser celebrada de acordo com a vontade da igreja, mas ao mesmo tempo ela deve ser adaptada àquelas pessoas que estão ali, de modo que elas possam participar não somente para cumprir o preceito e ir embora para casa, mas elas possam ser tocadas e transformadas pela graça de Deus. Esse é o desejo. Para implantar a reforma, tiveram 5 documentos para implantar a reforma e a renovação da liturgia. Esses documentos, eles orientavam como a liturgia deveria ser celebrada. Então, o primeiro missal em 1970, mas ele já foi reformado em 1975, depois vem a segunda edição, que traz algumas novidades, por exemplo, certas antífonas que não tinham, até a própria modo de proferir a liturgia, como no nosso caso, antes da segunda edição, era fazer em minha memória, aí se torna fazer em memória de mim. Então, alguma tradução também é feita, mas nós temos que lembrar que logo ali após o concílio, já havia um tempo e o missal não vinha, então teve a tradução, foi procurado equilibrar entre a poética dos textos, mais a fidelidade. Então, algumas coisas aconteceram, e então o Papa São João Paulo II, ele coloca o 5º documento da implantação da reforma litúrgica, chamado Liturgiam Authenticam. Nesse documento, o Papa, ele coloca a seguinte proposta que deve ser obedecida: que os textos, ao serem traduzidos, deveria garantir a poética, que liturgia também tem essa característica, porém deveria haver uma fidelidade à língua latina, que é a língua, que é o rito latino, é a língua da própria liturgia. Então, nas línguas, deveria haver uma fidelidade maior ao latim. Por que houve essa tradução para as línguas? E por que isso não aconteceu antes? Então, além daquilo que nós já relatamos sobre a reforma protestante, uma língua, ela deve ter uma estrutura para expressar a verdade cristã. Mas já havia isso, nós temos que lembrar
que, no nosso caso, o texto referência da língua portuguesa é o Lusíadas de Camões, né? O texto, por exemplo, da língua alemã é a Bíblia, o primeiro texto que vai se escrever a língua alemã é a Bíblia de Lutero. Então, ainda não havia isso, mas como houve a Reforma Protestante, o latim ele ficou como um referencial de unidade da Igreja Católica. Mas desde, por exemplo, do século XX já havia monições, já havia comentários para ajudar o fiel. Em certas regiões do mundo, antes mesmo do concílio, já havia a liturgia da palavra na língua vernácula. E a nossa língua portuguesa, como ela é capaz de expressar o mistério de Deus. Por isso se fez essa opção do que vem do concílio e que aí se efetiva de usar a língua portuguesa para celebrar, porque aí o povo consegue ouvir e celebrar na sua própria língua. Então, essa ordem foi feita e aí as conferências episcopais ficaram encarregadas. Então foram 20 anos de trabalho, de tradução, para que esse missal que hoje chega às nossas mãos, ele seja o mais fiel possível à língua latina. Então ele deve ser utilizado e deve ser respeitado, porque nós, quando celebramos liturgia, mesmo na nossa língua portuguesa, a tradução tem que ser uma só, porque ela deve expressar a unidade da igreja e a unidade da celebração do mistério pascal naquela língua. Então, a própria liturgia da palavra não se deve utilizar textos de outras traduções bíblicas, porque o texto do lecionário, ele deve expressar a unidade da igreja, no nosso caso, da língua portuguesa. Então, o que acontece com essa terceira edição típica promulgada pelo Papa São João Paulo II, do Missal de Paulo VI, de acordo com a reforma do Concílio Vaticano II? Qual a característica desse missal e dessa nova terceira edição típica? Primeiro, que é reformada a instrução geral do missal romano. Muita coisa foi incorporada e o período dessa experiência, que foi os primeiros anos após o concílio, trouxe alguma experiência que é incorporada na instrução geral do missal romano. Então, algumas coisas aí que nós devemos pensar, tá? Por exemplo, ele se torna um livro maior, com 3,4 kg. Por quê? Para se tornar um texto que dê para ler, mas ao mesmo tempo o próprio livro, ele é símbolo também. Por isso a beleza que é o livro editado. E ele permanecerá, tá? Foi enriquecido, por exemplo, com alguns textos. Por exemplo, missa para a vigília da Epifania do Senhor. Orações sobre o povo no final da missa durante a Quaresma, que era um costume antigo, que foi na reforma, na aplicação da reforma tirada, e que foi recolocado, né? Missa da vigília de Pentecostes prolongada, exemplo do que é a vigília pascal. Então essa missa da vigília, ela é recolocada. Algumas coisas são também colocadas novas, como 12 prefácios, por exemplo, depois da Ascensão do Senhor, Domingos do Tempo Comum 10, Matrimônio, Bem-aventurada Virgem Maria 3, 4 e 5, Mártires 2. Isso é um exemplo do que vem
da nossa própria experiência, nós como um padre que celebramos. Quando tinha formulário de mártires que era mais de um, você tinha que ficar lidando com o plural. Então agora há um formulário do prefácio 1, quando é um mártir só, e quando é vários, o segundo, porque aí fica mais fácil para nós celebrarmos. É isso que é a atualização da liturgia. Não havia, por exemplo, formulário de prefácio para doutores. Então foi feito doutores da Igreja 1 e 2 e acrescentado outros prefácios comuns. A inclusão do nome de São José na oração eucarística primeira não foi o concílio que colocou, foi São João 23. E agora o Papa Francisco falou que na segunda, na terceira e na quarta também se colocaria o nome de São José. A aclamação memorial. Então, vejam como a experiência celebrativa nossa, ela vai sendo incorporada e vai facilitando a vida. O padre falava, eis o mistério da fé. A gente não sabia se respondia anunciamos ou todas as vezes o Salvador do mundo. E aí, alguém respondia isso no microfone, o povo que estava com outro respondia a outro. Então agora, cada munição, mistério da fé, anunciamos Senhora Vossa Morte, mistério da fé e do amor, Salvador do mundo. Então, cada munição vai ter a sua aclamação ao sacrifício correspondente. Então, para quê? Para que a nossa celebração seja a da melhor qualidade possível. Uma das coisas que vocês vão perceber é a tradução. Então, na oração eucarística, a oração eucarística primeira, hoje, ela é totalmente fiel ao original latino, né? Adjetivos que na ânsia da simplificação foram tirados, então volta de acordo com a tradição, tá? O encerramento, por exemplo, das orações principais da missa, por Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco e vive e reina por todos os séculos dos séculos, e da tradicional encerramento de oração retorna, tá? A possibilidade das respostas dos fiéis dentro da oração eucarística, elas são reformadas, reformuladas, algumas são suprimidas, outras são acrescentadas, tudo em vista da experiência que nós tivemos nesses anos. Qual a necessidade dessa resposta? Só quem é leigo sabe como é bom a gente poder participar dessa oração eucarística nesse processo de não ficar só ouvindo, mas assim respondendo. Então, outras coisas como, por exemplo, ter uma cruz com o crucifixo no altar, não ter várias, a toalha do altar ser branca, a harmonização do presbitério, para que não haja o escondimento de certas realidades, como o altar, etc., né? Então, tudo isso é incorporado. E o último capítulo da instrução geral vai falar de enculturação, para que agora a enculturação se torna lei no sentido de ficar claro que é enculturação e não, de um lado, falar que enculturação não é da Igreja Católica e de outro também abusos que possam ter. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, acolhamos com alegria o missal romano, nos aprofundemos nessa nova linguagem e que nós possamos celebrar o mistério pascal em comunhão com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana.